Boa noite, programa Palavra Franca, mais uma sexta-feira, ao vivo, diretamente dos nossos estúdios aqui em Valparaíso. Pessoal, a semana termina bem, graças a Deus. O Brasil passa por momentos, eu diria, no mínimo, curiosos, onde vemos dados sendo inflamados, números sendo inventados. Pessoal, até o pessoal que foi acusado, ou melhor, condenado por fazer e propagar fake news, terminou pagando uma palestra para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tempos difíceis. Vamos tocar o barco. Já já nós vamos ver onde é que isso vai dar. Pessoal, hoje eu recebo ele, esse jovem professor de língua portuguesa, empreendedor. O homem tem, assim, um ramo de atividade, um leque muito grande. Ele dá aula em curso preparatório para redação. Ele é especialista, na verdade, em redação. Também empreendedor na área de estética, pessoal, e agência de marketing. Esse é o nosso professor William Linhares, mais conhecido como professor William da Cruz. Com apenas 30, eu acho que ele nasceu aqui, 34 anos de Valparaíso, né? 34 anos de Valparaíso, tem como missão ajudar as pessoas a melhorar de vida, seja aprovada no concurso público ou seja aprovada no vestibular. Portanto, é com muita satisfação que nós recebemos ele, que também é digital influencer, professor William da Cruz. Boa noite, professor. Boa noite, Emilson. Cara, que legal, né? Eu tô ansioso aqui, ó. Poxa, nem me fala, rapaz. Semana quase que eu não durmo direito, né? Ansioso para vir para cá e bater esse papo contigo, né? Eu quero já parabenizar por esse programa. Poxa, eu acompanho, vejo as personalidades que têm sentado aqui nessa cadeira, né? Autoridades políticas, doutores, médicos, e eu me sinto lisonjeado de estar aqui hoje para bater esse papo contigo. Eu que digo. Obrigado, meu amigo. Gente, conversar não é fácil, mas conversar com o professor é mais difícil ainda. Imagina. Imagina. É tranquilo. Rapaz, você disse que tem 34 anos de Valparaíso. 34. Uai, Valparaíso tem 28 anos. O homem é mais velho do que Valparaíso. Mas olha a cara dele, não cara de 18. Como é que é isso aí? Na verdade, de Valparaíso, antes era Lusiana, sim, na verdade, né? É verdade. Eu tenho 35 anos de idade. Então eu vim pra cá... Sério? Não, para. Não, tirar o óculos aqui. Lá. 35 anos de idade, pra 17. Poxa, pois é. Qual é a receita? Não, então nós vamos falar de receita lá, que ele é da estética. Qual é a receita? Papai do céu é bom, rapaz. Vai beber água, né? Se alimentar bem, praticar esporte. Você também faz esporte? Eu luto jiu-jitsu, né? Sou faixa... Que é isso? Você luta jiu-jitsu também? Sou faixa roxa de jiu-jitsu, é a terceira faixa. É mesmo? Eu luto jiu-jitsu, eu danço hip hop também, dancei na minha infância e danço até hoje. De vez em quando eu gravo um vídeo com meus alunos, eles se amarram, fica todo mundo doido. Meu Deus, professor. Mesmo, professor. Eu patino bem também, inclusive, né? O que eu faço mais? O homem é multiuso, gente. Pois é, eu malho academia também. Então eu faço um bocado de coisa. Eu tento aproveitar o meu tempo o máximo possível para fazer tudo o que eu gosto, né? Não perder tempo com nada que não seja bom, na verdade. Então eu tento fazer um pouquinho de cada aí. Mas de todos esses esportes, qual é o seu preferido? Jiu-jitsu, né? Na verdade, é a academia e o jiu-jitsu, porque um precisa do outro. Sim. Eu preciso malhar para me fortalecer para a luta, né? E não ter lesões e tudo mais. Mas acho que os dois, acho que a academia eu vou mais para academia. Pronto, vou todos os dias, né? O homem é desenrolado mesmo, né, gente? Professor, nessa desenvoltura toda, o que te levou à carreira de professor? O que foi? Bom, a minha família, da parte do meu pai, praticamente todos são ou funcionários públicos ou professores. Uhum. O deputado, Reginaldo Veras, é meu primo. Reginaldo Veras, Distrito Federal. Uhum. E ele é professor de cursinho raiz. Então, o que ele ama é ser professor, né? Sim. Então, já vem isso histórico da família. Mas eu acredito que seja uma vocação, né? Eu tenho uma facilidade de me comunicar, tenho uma facilidade em ensinar, eu tenho uma predisposição para o ensino. Então a gente está conversando alguma coisa e você precisa de algo. Se eu souber, eu já tenho uma predisposição de já querer te ajudar, te ensinar, né? Mas a minha história foi um pouquinho diferente. O que aconteceu? Posso contar um pouquinho? O programa hoje é
Vamos lá, olha só. Eu me formei professor de língua portuguesa, né, licenciatura de língua portuguesa em 2013. Ah, sim. Inclusive eu e minha esposa, né? Nós estudamos juntos na mesma sala, mesma faculdade, nós formamos juntos. Mas espera aí, calma, para. Gente, a história dele é comprida, mas a primeira curiosidade é, o casamento surgiu lá na faculdade? Não. Eu vim pro Céu Azul. Ela tá ouvindo. Deixa eu contar a história. Agora não tem como correr, mas. Aqui é a palavra franca. Palavra franca. Eu sou morador do Céu Azul há 34 anos. Eu vim pra cá com 4 meses de idade. Então eu nasci em Ceilândia. Meu pai veio pra cá para o Céu Azul 4 meses. E nós nos mudamos para Samambaia 1 ano só, Distrito Federal, e depois voltamos pra cá de novo, né? Então eu sou filho do Céu Azul. Né? 4 meses. E nós nos conhecemos no ensino fundamental no Colégio Estadual de Jardim Céu Azul, que até hoje existe, hoje ele é militarizado, né? Nós nos conhecemos, eu tinha 13 anos e ela tinha também a mesma idade. Então, a gente se conhece desde pequenos aí, hoje nós temos 18 anos de casado, e 20 anos que estamos juntos. Mas você casou de menor, hein? Eu casei com 16 anos de idade. Meu pai teve que assinar pra mim. Sério? Casei com 16. Um senso de responsabilidade muito novo, você né? Você tava decidido, né? Decidido. E aí a gente casou e tudo mais. E aí seguimos a vida, né? Quando eu completei a maioridade, eu tirei carteira de moto e minha mãe me ajudou a financiar uma moto. E eu comecei a trabalhar como promotor de vendas. É um representante de uma indústria ou de uma empresa fornecedora que normalmente fornece para supermercado. Então eu ia lá representando essa empresa e arrumava, eu era meio que um estoquista e repositor, e arrumava, né, o repositor, e arrumava os produtos no mercado. E aí eu desenvolvi uma carreira, de lá eu fui para vendedor, supervisor, até chegar ao cargo executivo de uma grande indústria. Só que eu comecei a fazer faculdade. Na época, meu intuito era outro. Na época, meu intuito era, eu queria ser palestrante mesmo e tudo mais. Então, eu fiz letras. Me formei, mas continuei na carreira comercial. Continuei onde eu já estava em carreira, né? Crescendo. E em 2013, meu diploma como professor de língua portuguesa. E aí, continuei na carreira comercial. Só que lá no comercial, como eu tenho essa desenvoltura para falar, que você já percebeu que eu falo bastante, né? Pra notar, tá notório, né? Eu comecei a treinar equipes de vendas. Então, eu era um supervisor e eu treinava o pessoal para ir para a rua vender. Então, só que eu treinava conhecimento específico de marca, de produto, de atendimento ao cliente, negociação de vendas. Por isso que eu sou empreendedor, porque eu trouxe, né, dessa minha carreira. Eu fiquei lá 12 anos, nessa carreira comercial, né? Sim. E aí, só que eu não me sentia, entende que aquele senso de propósito, eu não me sentia completo. Poxa, eu estou ensinando aqui, mas é só para um fim específico. Só para vender. Eu não quero isso. Quero transformar pessoas. A minha ideia era fazer alguma coisa de fato que impactasse as pessoas. Eu queria transbordar, né, o conhecimento e ajudar as pessoas. A ideia era essa. Então, há 3 anos, a minha última experiência em indústria foi na Linha Alimentos, que é a maior indústria de produtos para zero açúcar, para diabéticos, saudáveis. É aquele adoçante da gotinha. Sim. E aí foi onde eu me desenvolvi muito como palestrante, que eu ficava viajando para treinar equipes em Tocantins, Goiás e Brasília. Tocantins, Goiás, Brasília. E em São Paulo, né? Quem pode dizer é ela, né? Eu ficava brava. Poxa, vai viajar. Eu viajava para São Paulo, ficava dias e voltava. Era muito estressante. E aí, chegou um dia que eu parei, 2019, e decidi falar, não. Um pouquinho antes da pandemia. Exatamente. Só que aí, o que aconteceu? Eu conversei com ela e falei, olha, eu quero ser professor, eu vou dar aula. Eu vou dar aula na minha formação. Ah, mas professor, vai ganhar pouco, né? Não ela que falou, né? Várias outras pessoas da área. Cara, como é que você vai abandonar uma carreira, né? É uma carreira que tinha uma estrutura, né? Que tinha todo um plano de carreira e tal. Eu falei, não, eu quero um senso de responsabilidade. Sim. Eu quero transbordar na vida das pessoas, eu quero ajudar as pessoas. Então, eu vou para minha formação. E aí, eu fiz toda uma estratégia de transição de carreira, porque eu ia sair da área comercial para educacional, há 3 anos atrás. Sim. E aí eu ia precisar reciclar meu português, ter contatos, que um dos contatos está aqui comigo hoje,
que é o Roberto Arthur, meu amigo, tá aqui com a gente. Grande professor Roberto. Poxa, esse cara aqui, poxa, eu vou chegar lá na parte dele. Já nós Já. E aí, Jaimilson, o que aconteceu? Eu fiz um plano, uma estratégia de custo de vida por um ano. Uhum. Fiz o cálculo do meu custo de vida e falei, se em um ano não der certo, como professor eu volto para a carreira comercial, que eu já tenho experiência. E aí deu tudo certo, né? Já tem uns 3 anos, estou no Instagram, comecei a dar aula no Instagram, no YouTube. Fui para o IEP, a Irlana que me deu a mão, falou, cara, vem para cá, a gente começou um movimento lá no IEP, e onde eu conheci o Arthur, que falou, vamos para o Êxito. E aí eu estou lá há quase 2 anos no Êxito, dou aula para o ensino médio, preparo a galerinha para o vestibular e o ingresso na universidade, e também tem um curso preparatório para concurso público, que é hospedado na Hotmart. Eu tenho alunos no Brasil, tenho alunos no sul do país, tenho alunos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, tenho alunos em algumas regiões do país que compraram meu curso e interagem comigo no Telegram, que é outra rede social. E aí é esse movimento todo que a gente está fazendo aí, meu amigo. Que legal. Acho que foi um resumo aí, né? Um resumo bom aí pra... Gente, o homem é uma máquina, né, gente? Pessoal, isso tudo aqui, diga-se de passagem, queremos registrar também a presença da professora Shirlane Linhares. Shirlane Linhares, que não só é a esposa do nosso professor, mas também está aqui hoje na produção, viu, gente? Está na produção do programa Palavra Franca. O nosso professor também, Arthur, que acompanha também a entrevista ao vivo aqui dos nossos estúdios. Eu quero mandar um abraço a ele e parabenizá-lo pelo título de cidadão valparaísense que a Câmara outorgou para esse digno professor Roberto Arthur. Isso aí, parabéns, bom, Roberto. Influência digital, professor de redação, uma curiosidade, já nós chegamos lá. Mas tá, como é que você chegou a essas aulas de redação? Bom, e o que acontece? Como eu tenho essa experiência comercial, eu sempre fui muito focado em resultado. E o meu intuito como professor de português não era só ensinar a língua portuguesa, gramática básica. A minha ideia como professor de português, até hoje, minha missão é impactar com o português as pessoas, fazer com que elas mudem de vida. Poxa, mas como é que a pessoa vai mudar de vida só aprendendo língua portuguesa? Essa era a questão. Então, eu estudei e percebi que a redação, que é a prova discursiva, ela é responsável por classificar os candidatos no concurso público ou em vestibular. Quer dizer que, se o candidato não tiver uma boa desenvoltura na redação, ele perde a oportunidade de mudar de vida, ingressando num cargo público ou em uma universidade. Eu falei, poxa, então é isso que eu quero. Só um minuto. Tem a prova discursiva e a prova objetiva. Então, isso. Mesmo se ele for bem na prova objetiva e a prova discursiva ele não se dá bem, então ele perde a vaga? Perde. Sério? A prova objetiva nem é corrigida. Não adianta ele acertar 100% da prova objetiva, que são as multimatérias, né? Português, raciocínio lógico, se for carreira policial, matérias de direito. Sério, ele pode gabaritar essa prova. São 2 provas, na verdade. Prova objetiva e a prova discursiva, que é a redação. Só que a redação é que classifica o candidato. Então, a prova objetiva do candidato, ela está subordinada à classificação da redação. Quer dizer que se ele não for bem na redação, acabou. Esse é o resumo. Se ele não for bem na redação, acabou para ele, tchau e benção. Então, gente, hoje o negócio aqui é muito... Nós vamos desmistificar um negócio aqui. Isso aí, exatamente. Olha só, você faz a prova objetiva e a discursiva. Mas pelo que eu entendi, se eu me corrija se eu estiver errado, o que vale primeiro é a discursiva. Se você não passar dessa daí, nem vai atrás da objetiva. Então, hoje o que o professor está dizendo aqui é de suma importância. Total. Isso aí só não acontece na prova do Enem, que a redação do Enem, ela não é classificatória. Ela só soma-se ponto. Certo. Então, no Enem é diferente, que eu vou explicar a diferença se a gente tiver um tempinho aqui. Eu quero aprofundar um pouco em redação, porque a galera que está assistindo a gente aqui, muitos são estudantes para concurso público e eles escorregam na redação por não terem conhecimento. Sim. Um grande sábio já falou um dia, o meu povo perece por falta de conhecimento, Jesus Cristo, né? Verdade. Nosso grande líder, né? O maior que ele não existiu. Então, é uma grande verdade.
Sim. A gente perece por falta de conhecimento, Sim, falta sim, de competência e habilidades em algumas coisas. E a redação é uma delas, né? Então, essa é a realidade. E o candidato que está nos assistindo, que vai nos assistir póstumamente, né? Póstumamente depois, não que a gente vai morrer, pelo amor de Deus. Não é agora, né? Que a gente vai se encontrar com o papai, não é agora. Mas depois do ao vivo, tem que dar muito valor à redação. Eu sou sincero em dizer, se me perguntarem, é mais importante estudar redação ou estudar língua portuguesa, gramática, porque na prova também tem língua portuguesa. Sim. 10 questões. Qual o peso maior? Sem dúvida, a redação. Eu gastaria mais o meu tempo fazendo redação do que estudando propriamente gramática. Porque gramática, só na leitura, a gente já aprende um pouco, já tem noção de acentuação, de pontuação e tudo mais, né? Mas a redação não, ela é técnica. A escola do ensino básico não ensina redação para concurso público vestibular. Agora, com o novo ensino médio, nós temos uma matéria exclusiva de redação para o 3º ano do ensino médio. Menos mal, né? Mas é agora, então, assim, pelo menos, Sim, né? Pelo menos. De agora para trás não tinha. Já era. E teve muita gente aí que, de fato, não foi aprovado, não entrou no cargo público e às vezes até desistiu, porque não conseguia escrever redação. Nossa. Mas eu posso dar uma notícia, uma boa notícia? Calma. Já, o senhor vai dar uma boa notícia. Eu quero mandar um abraço para o nosso patrocinador, né, gente? Nosso amigo da Único Certificado Digital, João Paulo. Faça seu certificado, renove com o nosso amigo João Paulo da Único Certificado Digital. Qual é a boa notícia aí, professor, para nós aí? A boa notícia é que qualquer um consegue fazer uma redação e ser aprovado em concurso público. Qualquer um mesmo, a não ser que tenha alguma portador de necessidade especial, óbvio, mas qualquer um. Por quê? Não precisa saber todas as regras de língua portuguesa para poder fazer a redação e ser aprovado. A redação, ela tem uma estrutura pronta. Ela tem expressões, ela tem partes, ela tem o que nós chamamos de esqueleto de argumento. Certo. O candidato, se ele aprender a desenhar o esqueleto do argumento daquela redação, o esqueletinho, certo, que ele faz isso no concurso mesmo, claro que com muita prática antes, né, óbvio, mas ele consegue organizar o argumento que ele vai escrever. Então o esqueletinho é só o esqueminha dos argumentos que serão escritos. É só isso. Aprendeu a fazer isso, o resto é só, que a gente começou a falar, é só encher linguiça. Certo. Não é encher linguiça, né? Mas é só escrever tranquilamente, conectar as ideias que vai dar bom lá, né? Então, desmistificando aqui a questão da redação ser um bicho de 7 cabeças. Semana passada eu fiz uma live no meu perfil do Instagram e eu trabalhei um título, né, uma máxima a semana inteira que era redação não é o bicho. E aí eu botei uma carinha de bicho, né, com aquele círculo cortando aqui de proibido, né, porque as pessoas imaginam que mas não é o bicho, só precisam aprender direitinho o que tem que fazer lá, né, as técnicas direitinho lá. E esse esqueleto, onde é que ele vai aprender esse esqueleto e aprender essas técnicas? Onde que ele vai aprender isso? Olha, o que eu sugiro hoje para um candidato que está estudando para concurso público, né? Para você que está nos assistindo, que é estudante de concurso público, ou você que está no ensino médio vai fazer vestibular, ou você que já terminou e vai fazer o Enem em 2023, eu sugiro que faça um curso específico de redação. Tem muito professor bom hoje na internet que vendendo conhecimento muito barato. Tem professor que vende... No meu caso, né, que vende em torno de R$50, R$ 49,90, o aluno já consegue comprar um curso bom de um professor que vai ensinar ele na prática, mostrar o que ele tem que fazer. Certo. Porque esses cursos, Jaimilson, eles são focados na redação. Só redação. Então não tem meia volta e rodeio no curso. O curso é muito direto, ele é muito prático. O curso fala assim, na introdução você tem que escrever isso na primeira linha. Depois da primeira linha, você tem que escrever isso aqui. Depois, isso. Primeiro parágrafo, inicia com essa frase. Segundo parágrafo, inicia com essa. Na conclusão, você precisa fazer o fechamento usando essa expressão. Pronto. É isso que vai ensinar no curso. E aí ele só vai treinar. Treinar. E com certeza não tem como não passar e ser aprovado. A redação, ela é padrão. Então, tanto o modelo para um curso de Polícia Federal como de Tribunal de Justiça é o mesmo padrão. O que vai mudar é a tipologia e o tema que será trabalhado.
mas esse esqueletinho que eu estou falando, essa estrutura, é padrão. Então, comprou um curso, estudou, com certeza vai ser aprovado, não tenho dúvida nenhuma, na redação. Muito bem. Nós estamos ao vivo aí. Gente, eu quero fazer uma enquete aí. Você está me ouvindo bem? Se você estiver me ouvindo bem, dá um ok aí pra gente, tá bom? Estamos ao vivo aí, sabe com quem? Minha amiga Kátia Aparecida. Olha, opa, uma boa noite ao entrevistado. Boa noite, Kátia. Tamo junto. Soares, olha aqui, o Soares. Esse William é diferente demais. Soares Ricardo. Soares é o Ricardo? É professor de Química. Professor de Química. Nosso amigo, cara muito bom também, professor de Química. Você é meu amigo do Roberto, trabalha com a gente. Obrigado, Soares. E é outro concurseiro. Valeu, meu irmão, obrigado. Ele tá numa fazenda agora. A gente tinha um compromisso hoje de manhã, né? Eu desmarquei com ele, né? E aí eu falei, vamos à tarde? Não, à tarde eu vou pra uma fazenda. Aí ele tá nessa fazenda agora assistindo a gente ao vivo aí. Um abraço. Que legal. Ricardo. Que bacana. Tiago Sampaio também tá nos assistindo. Professor Tiago, outro professor de matemática. Olha só o peso que tá aqui hoje. Tá pesado, né? Valeu, Tiagão, tamo junto. Poxa, cara, que bom. Tô feliz por vocês aqui comigo, com a gente. Valeu. Nosso amigo professor Roberto está dizendo, olha, esse professor William e eu falo, são um show, viu? Olha, o homem é um show, né? Valeu, galera. Né? Professor, que legal, que bom saber disso. É isso aí. E eu sei que o senhor tem... O senhor tem umas dicas para dar aqui para nós hoje, né? Tenho, de redação, né? Tenho. Tá. Gente, segura aí, aproveita, compartilha esse programa, compartilha com alguém, convida alguém para nos assistir. Logo após o ao vivo do Facebook, nós vamos estar retransmitindo essa entrevista na íntegra pelo YouTube. Já aproveito e convido você para vai lá na nossa página no YouTube, se inscreve, deixa seu comentário, deixa seu like, muito nos ajuda. Hoje nós estamos recebendo o professor William da Cruz, ele que é especialista em redação para concurso e também é um influencer digital, é um empreendedor, é um jovem muito à frente do seu tempo. Professor, eu conversando com uma amiga também professora, ela me falou uns dados que eu fiquei assustado. Diz que daqui a 10, 20 anos, segundo uma pesquisa aí, o número de professores tende a diminuir. Porque poucas pessoas hoje estão querendo se formar em pedagogia. Sim. Eu pergunto para o senhor, nessa toada, será que nós vamos ter uma escassez de professores? Na verdade, a gente já está tendo. Já está tendo. Né? Já está tendo. Tem muito professor mudando de carreira. Eu fiz o inverso. Sim, eu saí da carreira comercial e vim para a carreira educacional, né? O que acontece? Já no nosso curso, em 2013, nós nos formamos em 12. Então, o curso de letras quase que foi extinto na nossa época. Já se formaram 12 alunos só. Sério? É um curso de pedagogia. Você lembra quando tinham começado com o senhor? Não, a turma já era pequena. A turma já era, né? Mas tinha mais, né? Não só eram 12. Eu acho que passava de 20, alguma coisa assim. Mas se formaram 12, né? Só que eu fiz o curso sabendo o que eu queria mesmo. Eu queria era aquilo, né? Então, com certeza, não só letras e pedagogia, mas tem um estudo que prova que até 2030 várias profissões serão extintas. E se eu falar uma aqui, na verdade, profissões não, cursos nas universidades para formação. Sim. Especificar isso que melhor, tá? Você vai ficar de cara, né? Falando na linguagem da galera que tem um público jovem aqui com a gente. Até direito. Não. Curso de direito tem uma pesquisa que prova que será extinto porque a busca tem diminuído muito. Sério? Agora, direito, fisioterapia, enfermagem, pedagogia, letras, história, né? Todos esses cursos, as universidades, porque a demanda vai diminuindo e aí não faz sentido para a universidade ter. Eles precisam de um número específico ali, a quantidade específica, para ter uma turma. Então, eles vão perdendo o prestígio e vão tirando esses cursos. Quais são os cursos dessa geração? Tecnologia, TI, comunicação, redes sociais. Já tem curso de universidade de digital influencer. Sério? Gestor de redes sociais. Nível superior, né? Já tem. Então, com certeza, isso aí é uma realidade daqui a 2030. Não estamos muito longe, não.
Muito curso vai virar escasso. Aí o que acontece no meu caso? Que eu ensino língua portuguesa para concurso público. No meu caso, eu só fico sem emprego. Claro que língua portuguesa é padrão do ensino básico, isso nunca vai acabar, porque nós não vamos mudar de idioma. Então, eu sempre vou ter meu emprego. Só vaga garantida. Mas se caso, até um assunto que nós estávamos conversando antes de chegar aqui, né, que foi levantado até pelo meu amigo Roberto, que se o funcionalismo público chegar a acabar, aí sim, curso de redação não faz mais sentido. Sim. Porque não vai ter mais processo seletivo. Sim. Então, se chegar igual países desenvolvidos, né? De Finlândia, a gente está falando da Finlândia, Estados Unidos também, não tem funcionalismo público. Lá profissionais autônomos que fazem o trabalho, são contratados, até a polícia para entrar lá. Sim. Na polícia, no FBI e tudo. Não faz concurso público para entrar. Você tem que fazer uma entrevista. É outro tipo de processo para ingressar. E não em concurso público, porque não existe concurso público nesses países envolvidos, né? Legal. Então aí a gente ainda tem no Brasil. Mas sim, isso é uma realidade. Vai ser extinguido aí logo muitas profissões, muitos cursos, né? Enquanto não vamos nessa. Vamos pau na máquina, igual a nossa colega coordenadora Kátia Santos. Pau na máquina e não vamos parar o negócio, né? Gente, não tem como extinguir uma profissão dessa, porque ela é essencial, meu Deus do céu. Como é que nós vamos formar profissionais se não tiver professor, né? É verdade. Mas eu fico muito feliz de saber que existem professores como o senhor, legal, que ainda incentivam o aluno com certeza a estar na sala de aula. Com certeza. O senhor tem uma média de público que te assiste nas suas lives? Tenho. Olha, mais ou menos uma média de 30, 50. Nós já chegamos a um pico de 60 quando eu sorteei uns Pix. Sim. Tem sorteio. Rapaz, eu sorteei uns Pix. Sei o que deu na minha cabeça esse dia. Eu tava muito inspirado. Foi o dia da peruca. Sim, eu vi o moço, nem te conta essa história, rapaz. Eu tava em casa de bobeira, conversando com ela, né? Falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa diferente hoje, porque é molecada. Quem me assiste chama atenção. A galera. O meu público lá é de 12 a 18, que são os nossos alunos do ensino básico, né? E claro que eu tenho outras audiências também, enfim. Mas aí eu falei, eu preciso prender a atenção, porque quem tá na internet, quem faz lives como nós fazemos, a gente tem que ter estratégias para prender a atenção, porque não é todo mundo que fica ali com o celular te assistindo. Tem que estar muito interessante para isso, né? E eu falei, o que eu vou fazer aqui? Aí tinha esqueci o nome, uns cabelinhos, né? Não era peruca, é tipo um tic-tac, poxa, esqueci o nome. É o nomezinho. É aplique. Muito antigo, perdido no guarda-roupa, enrolado nos trem lá, nem lembro o que era. Não era meu, não. Acho que era minha esposa, tá? Relaxa, que era um cabelo loiro bem aqui, ó. Tá explicado, né? Esse povo, os amigos que estão assistindo agora, que professor, vai me zoar, vai lá, vai. É bom sempre deixar muito bem explicado. E aí eu falei, rapaz, quer saber? Eu vou fazer um rock and roll pesadão. E aí eu fui antes da live, coloquei o chapéu, o boné, o óculos, e eu fiquei muito fera, muito. Falei, caramba. Minha filha tinha uma guitarra, ela tocava guitarra, só que ela vendeu já tem um tempo. Falei, poxa, essa guitarra, quer saber? Né? Eu falei, quer saber? Vai ser de vassoura mesmo. Aí peguei uma vassoura. A mais velha que tinha pra sair mesmo, bem bizarro o negócio. E aí fiz uma entrada muito legal com rock and roll, a galera se amarrou, foi muito bacana esse dia. A gente bateu um pico de 60 pessoas simultaneamente, que não é tão simples, né, ter essa quantidade para... Porque a minha audiência ainda é pouca, né, eu reconheço, a gente está trabalhando para isso, né, e vai chegar lá. Mas foi muito bacana. Então, nessa live eu falei, galera, a gente estava no pico de 42 pessoas simultâneas, nesse pico. Falei, galera, se a gente bater 60, eu vou começar a sortear Pix. E aí eu vou começar a sortear Pix, aí eu fui e falei o valor, né? Falei, vou começar a sortear Pix de R$10. Pronto. Aí uns falou, poxa, só isso, você não dá nem um dog na cantina lá na aula. Falei, gente, por favor, ajude o seu professor. Em dó do professor, né? Em dó do professor. E aí, rapaz, sei que foi muito legal esse dia, a gente bateu esse pico. Então, a média é mais ou menos entre 30 a 50, né? Mais ou menos isso que é só no Instagram. Mas o YouTube alcança mais gente. Agora eu estou usando outra estratégia, estou colocando uma propaganda de tráfego pago, que eu abraço mais gente, com dicas. Aí eu chamo a galera para o meu Instagram e cresço a audiência, né? Então, essa ideia de digital influência, assim, Jaimilson, foi uma ideia que, quando eu fiz a transição de carreira, eu falei, eu vou dar aula
E nem que seja, nem que não seja instituições, eu vou dar aula por minha conta, vou criar, aí eu criei o Instagram e tal, comecei a dar aula, e a galera começou a vir, até que a gente está aí já no ensino público, no ensino particular e, né, privado e tudo mais. Mas é isso, cara, foi assim que desenrolou, tá? A gente está desenrolando desse jeito, crescendo aí. Qual é a frequência das suas lives? É semanal, mensal, quinzenal? Então, não é simples de fazer, que minha demanda é muito grande, né? Eu faço muita coisa. Então, o meu dia, eu programo meu dia por horas. Então, a cada hora do meu dia, eu tenho alguma coisa programada ali. Se eu não tiver, é um tempo livre. Sim. Então, é muito, mas normalmente eu tento fazer semanal, eu não consigo. Mas normalmente é 15 e eu vou tentar agora fazer semanal, porque a gente está na reta final para o Enem. Ah, tá. O Enem, a prova do Enem, em novembro, 5 e 12 de novembro. A prova do Enem é dividida. E isso, são 4 provas objetivas mais a redação. Uhum. Então são 5 provas no Enem. E aí se divide desses 2 dias, né? Então eu vou intensificar agora as lives para o Enem, para ajudar essa galera que está comigo aí, né? A galera aí para a universidade pública, particular, que o Enem você pode, né? Já eu vou entrar com mais detalhe, eu vou explicar como é que faz para a galera. Você que está assistindo a gente, ó, se você segurar um pouquinho aí, vai fazer o Enem, eu vou falar aqui daqui a pouco para vocês como usar a nota do Enem para conseguir a vaga. Porque muita gente não sabe como faz. Tá, fiz o Enem e aí? O que vai acontecer agora? Você usa a sua nota em 2 programas do governo. E eu vou explicar quais são os programas do governo que vai dar possibilidade. Mas não sai daí não, daqui a pouco. Segura aí, chama o pessoal, inclusive dá tempo. Patrocínio também do nosso provedor de internet, Highland Telecom, a melhor internet da região. Gente, pessoal, hoje nós estamos recebendo o professor William da Cruz, ele que é especialista em redação para concurso. E eu já quero aproveitar o ensejo, e já que você está nos assistindo aí, ele vai nos dar uma dica aqui sobre redação. Professor, a primeira dica sobre redação, que essa é infalível. A primeira dica, compre um curso. Não é propaganda, é porque hoje no YouTube tem muitas aulas de ótima qualidade. Se você digitar no YouTube hoje, redação para concurso, vai ter dicas. É possível aprender por lá? Sim. Só que lá é fragmentado. Então, ele vai aprender uma competência aqui, ele vai aprender outra ali. Então, para ele reunir toda essa estrutura de ideias e conseguir escrever a redação como as bancas exigem, ele vai demorar mais, vai perder mais tempo, vai exigir mais tempo e tudo mais. Se ele quiser caminhar mais rápido para aprovação, compre um curso, né? Mas olha, falando de redação, Jamil, o que acontece? Eu acho que quando a gente vai falar de redação, a primeira ideia que a gente tem que ter é por que existe redação em concurso público. Boa pergunta. Por que existe? Por que é cobrada a prova discursiva em vestibular em concurso público? Qual é o motivo? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você tem uma empresa, vamos fazer uma caso hipotético. Pronto. Estou profetizando aí que você tem mesmo, né? Vamos, receba. Receba. Você tem uma empresa e você vai contratar um funcionário. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Qual funcionário que você quer contratar? Você quer contratar aquele que é proativo e consegue resolver problemas, resolver confusões, e quando ele não consegue resolver, aí ele vai procurar sua ajuda? Certo. Ou você quer um funcionário que não é proativo, que na primeira situação ele vai levar a demanda para você, que a demanda na verdade é dele. Sim. Então você prefere um funcionário proativo ou um funcionário que vai ficar sempre pedindo a tua ajuda? Proativo. A redação é exatamente essa lógica. A redação, as bancas querem saber se o candidato tem a habilidade de resolver problemas. Certo. É exatamente isso. É só você prestar atenção nos temas de redação. Normalmente sempre é um problema querendo uma solução. Sim. O desmatamento da floresta amazônica, casos de feminicídio, o aumento de agressões contra mulheres, a causa do analfabetismo no Brasil, o impacto das redes sociais na infância. Só problema que a banca exige para o candidato responder. Sim. Tá, e aí? O problema tá aí, o que você vai falar? E a redação serve exatamente para isso. Então, não adianta só o candidato estudar todas as matérias do concurso, gabaritar a prova objetiva,
se ele é um ser humano que não consegue resolver problemas. Sim, sim. Se ele é um ser humano que, na primeira confusão, ele se abala e ele não consegue travar um plano de ação para poder resolver o problema. Sim. A redação é isso mesmo que eu estou te falando. Então, a redação, o candidato tem que entender que ela tem uma estrutura técnica, né? Que ela é uma forma dele apresentar uma solução para uma problemática, que o cargo público que ele vai exercer exige dele essa competência de proatividade para a resolução de problemas. Sim. Imagine só um policial que não sabe resolver problema. Fica difícil, né? Imagine na repartição pública, no INSS ou no tribunal. Então já começa na redação. Por isso que o candidato não sabe resolver problema, escrever aquilo, o órgão falou, opa, sai. A banca, não, quero você. Sim. Eu quero preparado, eu quero aquele proativo, eu quero aquele que vai dar uma solução prática para o meu problema. E ele vai mostrar isso na redação, né? E só um adendo rapidinho. E essa proatividade ela é avaliada pela redação, não pela prova objetiva. Não, porque a prova objetiva ela é de múltipla escolha. Então você vai ter da A a E. A, B, C, D e E. Sim. Marque a alternativa correspondente com a resposta. Como é que você vai avaliar a competência de raciocínio lógico de uma pessoa só marcando as alternativas numa prova de marcar X, vamos dizer assim, né, de forma mais... Então é na redação que ele vai provar a linha de raciocínio. Aí quais são as habilidades principais da redação? Linha de raciocínio para tratar de um tema. O que quer dizer isso? Você vai falar sobre o combate ao desmatamento da floresta amazônica. Uhum. Você está falando sobre o combate. Então você está falando ali, aumento da fiscalização. Eu estava fazendo uma redação esses dias, né? E aí eu viajei na maionese muito grande. Eu falei, poxa, por que não fiscaliza a floresta amazônica com drones? Sim, sim. Porque a fiscalização, ela fica na terra, então ela não consegue visualizar o que está acontecendo na mata. Com drone aqui, ó, eu consigo visualizar tudo, né? Bem bolado. Bem bolado. Isso é pega a dica aí, viu? Isso é uma das Anota aí, pessoal, anota aí. Então, olha só, a redação, ela, para concurso público, ela é dividida em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. O candidato precisa seguir uma linha de raciocínio. Vamos recapitular aí. A redação para concurso público tem 3 partes. Primeira parte, introdução. Segunda parte, desenvolvimento. Terceira parte e conclusão. Continue. O candidato ele precisa, na introdução, apresentar o que ele vai falar, apresentar o seu ponto de vista. Se for num texto dissertativo argumentativo, que é o mais cobrado, que é aquele que exige a sua defesa de opinião diante daquele tema, daquela problemática, então ele precisa seguir uma linha de raciocínio, apresentar o tema na introdução. Bom, eu vou falar sobre isso, não nessas palavras, tá? Sim. Bom, eu vou falar sobre isso e aquilo outro. Ponto. 5 linhas. 5 linhas. A introdução. 5 linhas. 30 linhas são as linhas máximas de qualquer concurso. 20 linhas é a quantidade mínima para o candidato não ser desclassificado. Então ele tem que... Lá então no edital vai estar lá. Mínimo, né? No edital do concurso já tem tudo explicado. Olha, redige um texto dissertativo, argumentativo, quantidade mínima de 20 linhas e máximo de 30 linhas, modalidade de língua portuguesa, tarará, tororô, tororô. Então lá vai estar explicado. Isso é tranquilo. Sim. Introdução eu apresento o tema, no desenvolvimento eu conto toda a história. Então no desenvolvimento é onde acontece tudo, certo? É onde eu vou defender a minha opinião. E na conclusão eu faço o fechamento da minha dissertação, do meu texto, né? Resumo ali. O resumo. Então qual é a dica básica para a galera que está fazendo concurso público? Olha, pessoal, nessas 3 partes, cada parte que eu falei aqui, na introdução, tem elementos específicos para estar na introdução. São 2, tema e tese. Na introdução, eu preciso de pronto apresentar o tema. Por exemplo, se eu vou falar sobre o combate ao desmatamento na floresta amazônica, eu tenho que começar a minha primeira linha da introdução retomando o tema. Isso é obrigatório. Se o candidato não retomar, ele é eliminado. Olha como é séria a redação. Tem que aprender. Por isso que eu te falo, tem que comprar o curso. Sim. Se não comprar o curso, não tem como aprender direitinho. Tema e tese. O combate ao desmatamento na floresta amazônica. Aí eu posso começar assim: é evidente que a floresta amazônica precisa ser preservada e combatida os crimes ambientais ou o ecocídio que é praticado no seu interior. Pronto, retomei o tema. Aí eu venho apresentar minha defesa de opinião, que é a tese.
Aí o que eu quero falar sobre isso? Eu quero falar sobre intensificar para combater, intensificar a fiscalização e deixar a punição mais, agravar mais a punição dos infratores. Pronto, eu apresentei tema e tese na introdução. No desenvolvimento tem que ter duas coisas, dois argumentos, que vai vir no primeiro parágrafo e no segundo parágrafo. Eu chamo de A1 e A2. O A1 é o que eu vou falar sobre desmatamento. E o A2 é a segunda coisa também que eu vou falar sobre desmatamento. E, na conclusão, eu tenho que fazer um resumo do que eu já discorri no desenvolvimento e fazer o fechamento para concurso público. Já no Enem é diferente. Então, todas as características que eu falei é para concurso público. Carreiras policiais, tribunais, carreiras fiscais, carreiras tributárias, né, que é a mesma que fiscais, qualquer carreira prefeitura, qualquer carreira, a mesma estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, tema e tese, A1, A2, conclusão fazendo fechamento. Concurso público. Agora vamos falar do Enem? O Enem. Segue a mesma estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, tema e tese. No desenvolvimento, A1 e A2. Já a conclusão se diferencia da conclusão do concurso. Porque na conclusão do Enem, nós temos uma coisa chamada de proposta de intervenção. É um plano de ação para resolver aquele problema discorrido na redação. Só o Enem cobra essa proposta de intervenção. Eu nunca, assim, na verdade eu não posso dizer que eu nunca, né? Isso depende muito de cada banca. Isso depende muito. Temos a Sebrasp, que é uma das mais rígidas do Brasil. Temos a FGV, que é o bicho-papão. Quem é concurseiro sabe que eu estou falando de FGV aqui. Então, elas não cobram uma proposta. Me dê uma proposta, uma solução para essa problemática. Não, agora o Enem cobra. Como é que funciona, Jaimilson, a redação do Enem? É cobrado 5 competências na redação do Enem. O processo avaliativo da redação é em 5 competências. Primeira competência, escrever na norma culta, dentro da gramática normativa, não usar gírias. Professor, não posso usar gírias? Pode, só se colocar entre aspas. Se eu quero falar um falou véi, né, curtiu, maneiro, aí eu tenho que argumentar o porquê que eu estou colocando aquela expressão e colocar entre aspas. Então, o que acontece? Primeira competência avaliativa da redação do Enem, escrever conforme a gramática normativa. Segunda competência, desenvolvimento do tema. Você não pode desviar do tema, presta atenção nisso. Não pode viajar na maionese. Sabe aquela, quando a gente vê muito, você está mais, né, você está na área política e tudo, quando a gente fala assim, você está sendo incoerente. Sim. Cadê a coerência? A Vossa Excelência está sendo incoerente. O que é ser incoerente? Como é que você começou falando de uma coisa e se já desviou falando de outra? Então, isso tem que ter na redação, desenvolvimento. Olha só, você aprende na redação que você vai ser lá dentro. Por isso que eu defendo que um político, né, um vereador, seja qualquer cargo, quando ele for adentrar, né, que não seja suficiente só a eleição, que ele passe por um treinamento. Eu defendo isso, um treinamento, né? Sim, boa ideia. Treinamento de oratória, não só oratória, que é oratória, né? Mas um treinamento de muita coisa para exercer bem o cargo. Então, primeira competência, escrever conforme a gramática. Segunda competência, desenvolvimento do tema. Terceira competência, usar argumentos. Agora, isso é importante. Usar argumentos de autoridade. O que significa isso, meu querido Jaime? Argumento de autoridade. De autoridade. Terceira competência do Enem. Pega o bizu aí, galera. Anota aí, pessoal. Terceira competência do Enem. Eu tinha uma professora na faculdade, nós tivemos, que ela falava bem assim, quando a gente falava, William, isso. Professor, eu acho que é isso. Você não acha nada. Pobre, jovem gafanhoto, ela falava desse jeito, você não acha nada. Você vai começar a achar alguma coisa quando você escrever uma tese de mestrado, de doutorado. Sim. Quando você tiver uma pesquisa, aí você vai achar alguma coisa. Até lá. Até lá não. Então, na redação a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o tema está falando sobre o analfabetismo no Brasil. Aí eu vou e cito. A maior taxa de analfabetismo se encontra na região... Isso é realidade, tá? Mas é um caso hipotético. Sim. A maior região que contém a taxa de analfabetismo é o Nordeste. Tá, mas com que base você está falando que é o Nordeste?
Em qual é o argumento de autoridade? Qual é a pesquisa que você está usando? Aí o argumento de autoridade é uma pesquisa, que pode ser do IBGE. Segundo, pesquisa do IBGE comprovou que tantos por cento do analfabetismo encontra-se na região Nordeste. Argumento de autoridade. Ou então um sociólogo, um doutor que tem uma tese, que tem um livro publicado, que tem algum estudo que fale sobre essa questão do analfabetismo no Nordeste. Então eu tenho que deixar isso claro na minha redação. Eu tenho que falar assim, a maior taxa de analfabetismo se encontra no Nordeste conforme pesquisa realizada pelo IBGE no ano de 2016. Beleza? Terceira competência do Enem. Primeira, escrever direitinho. Segunda, desenvolver bem o tema. Terceira, usar argumento de autoridade, pare de achismo, a gente não acha nada, vocês são pobres gafanhoto. Jovem gafanhoto. Quarta competência, nós chamamos de coesão textual. Isso aí é onde a galera derrapa e derrapa bonito, Jamilson. Coesão textual. Coesão textual. Gente, enquanto ele toma água aí, eu quero dizer que nós hoje estamos recebendo o professor William, dando dicas aqui sobre redação. O homem é especialista no caso. Então, dá tempo, convida mais alguém aí, pega um papel, uma caneta e anota. Vambora. Vamos nessa. Então a quarta competência é coesão. Rapaz, o que é coesão? Que nome estranho, né? Eu vou fazer uma analogia para o pessoal entender melhor. Sim. Aranha. Quando ela vai fazer a sua teia, ela tem todo o cuidado em tecer direitinho. Primeiro ela estica as linhas da base, depois ela vem fazendo a cama dela, que ela vem costurando, tecendo e vem fazendo aquela teia bonitinha que a gente vê, certo? Sim. Texto do latim, a palavra texto do latim significa tecer. Então, a aranha, ela faz nós fazemos o mesmo processo da aranha quando escreve um texto. A aranha, ela não deixa suas teias desconexas. Ela não pega amarra uma teia aqui e amarra outra lá na frente. A coesão é a habilidade do candidato em amarrar com expressões a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. É exatamente isso que o Enem quer. Para que quando o leitor tiver ali, o corretor estiver lendo a redação, ele entenda que há um raciocínio linear, certo? Que o tema está trafegando de forma linear, que ele não faz isso aqui, ó, que ele não se, sabe? A gente está falando aqui, poxa, Jamilson, redação para concurso, e de repente rapaz, eu estava vindo para cá e furou o pneu do meu carro. Sim. De repente eu peguei o celular e vi uma chamada do meu pai. Atendi, ele falou da família no Nordeste, eu perguntei, tá chovendo no Ceará? E que isso tem a ver com redação. Sim. Você entendeu o que eu quis dizer aqui? Correto. Então, a quarta competência é a coesão, saber conectar. Conectar as frases, as orações e o período. E a quinta competência é a proposta de intervenção. Então, a redação do Enem é avaliada nessas 5 competências. Agora, a proposta de intervenção é um plano de ação para a solução de um problema. Certo. Hoje, se nós temos um problema, um exemplo, nós estamos aqui no seu estúdio, que Deus sempre guarda aqui, vamos supor, sei lá, que quebra uma janela, o menino tá soltando pipa, jogando bola e quebra a janela. Quebrou. Tá lá o buraco na janela, você precisa de um plano para arrumar a janela. Qual é o plano? Poxa, eu vou ligar para um vidraceiro profissional, vou trazer ele aqui para fazer o orçamento, ele vai me dizer quanto que é e eu vou saber se eu vou conseguir pagar ou não e quando é que a gente vai fazer esse conserto. A proposta de intervenção é exatamente isso. Tem um problema. Você tem que montar um plano para resolver aquele problema, para intervir no problema. Veja que a palavra não é proposta de solução, é proposta de intervenção. Quer dizer que o Enem não quer que você dê a solução para os problemas do mundo, meu amigo. Isso não existe. Ela quer que você intervenha. Como é que você vai intervir nesse problema? Então me mostra. A intervenção, ela tem uma estrutura também. Então o candidato precisa fazer 4 perguntas. Primeira pergunta, o que? O que será proposto para resolver? Segunda pergunta, quem? Quem será o agente que vai executar aquele plano? É o governo? É a família? É a polícia? É a escola? Sei lá, de acordo com a proposta. Alguém tem que ter. Quem? Como? Como será feito? Pelas redes sociais? É um projeto de lei, é um MP, não sei, ele vai bolar lá como vai viabilizar aquela proposta, né, aquela ação. E o que vai gerar de impacto, o que vai gerar de solução. Então, o que você vai fazer, quem vai fazer, como vai fazer e qual será o impacto daquilo. É isso que é a estrutura da proposta de intervenção.
Então acho que... Deixa eu tomar um pouco de água aqui, rapaz. Esse é o nosso professor William da Cruz. O cara tem fôlego para gente passar a noite aqui, viu, gente? O programa aqui vai ser muito pouco para uma entrevista só. Tem que voltar, o cara tem que voltar porque... Quero mandar um abraço pro meu amigo Hélio, da Casa de Vidro Eventos, e a turma ali, Tereza, Lindalva, e toda aquela turma ali da Casa de Vidro. Gente, quero mandar também um abraço para o meu amigo Dr. Ricardo Teixeira, que é aniversário essa semana, e esteve conosco no programa Palavra Franca. 5 competências para redação. 5 competências para redação do Enem, é a redação variativa. Aí sabe qual é a diferença da redação do concurso para a redação do Enem? Sim, qual a diferença? O concurso é classificatória. Então quer dizer que se ele não alcançar uma nota mínima, ele está totalmente eliminado do concurso, a prova objetiva nem será corrigida. Do Enem, não. Do Enem, ela é somatória. Ele só não pode zerar. Sim. A prova do Enem vale 1.000 pontos, a redação, 1.000 pontos. Então, de 1 a 1.000, tá de boa. Ele pode tirar, tranquilo. Se zerar, meu amigo, acabou. Não tem conversa. A expressão zerar quer dizer o quê, para quem é de fora desse... Zerar quer dizer você não atingir nenhuma pontuação nas 5 competências que eu acabei de falar. Então, se nessas 5 competências... Mas tem que ser muito ruim mesmo. Desculpa a expressão. Se você já zerou a prova do Enem, você foi muito ruim, meu amigo. Então, agora é a oportunidade de você melhorar, tá? Não é possível, Poxa, né? Zerou, cara. Não é possível. Então, se você não conseguir... se não conseguir... se não for pontuado em nenhuma dessas 5 competências, aí zera. Aí você não consegue. Agora, se você tirou 1 ou 1.000, aí você consegue. Sabe quanto que tem que tirar pra... Isso aqui é boa, isso aqui é quente. Anota aí, pessoal. Essa é quente. Essa é quentinha. Essa é quente. Você que vai fazer o Enem 2023 para medicina. Você que vai fazer para medicina. Você tem que ter no mínimo 850 pontos na redação. No mínimo 850 pontos. De 1.000, ele tem que ter 850. É o curso mais disputado do Enem, mais disputado. Os cursos medicina, depois vem direito também, psicologia, essa área da saúde, cargos mais altos, né, biomedicina também, a pontuação, a régua é mais alta. Aí um aluno perguntou, poxa, professor, para educação física? Não, a educação física é tranquilo. Letras, parte de educação, licenciatura, é tranquila a pontuação, não precisa se preocupar, dá para passar de boa, né? Então a nota do Enem é somatória. Aí... Posso falar agora como é que ele usa? Por favor, agora, gente, você que não sabe como se usa, como se utiliza a nota do Enem, é a próxima dica agora do nosso professor William da Cruz. Como é que faz para usar, professor? Bom, olha só. Professor, eu fiz a prova e já sei minha pontuação, o que fazer, né? Como eu vou usar? Existem 2 programas do governo que possibilitam o ingresso na universidade, tanto pública quanto particular. O ingresso na universidade pública é o programa SISU. É o SISU, né? Que me deu um branco agora aqui na nomenclatura aqui, né? Mas é SISU. SISU é o programa. Esse habilita o candidato a entrar na universidade pública. Então, qualquer universidade pública, o UNB, o UFG, enfim, qualquer universidade católica. Pública. Não, na católica, ela é particular. Ele já vai entrar pelo outro programa que eu vou falar agora, né? Então, o SISU, galera, você que tá com dúvida na nota do Enem, você vai usar para entrar na universidade pública, você vai usar no programa SISU. Então, você tem que entrar no site direitinho, do INEP, lá no SISU direitinho, para saber como é que funciona, como é que você vai usar a sua nota. Ah, não, eu quero estudar numa faculdade particular. Aí na particular tem uma particularidade, olha que legal, né? Particular tem particularidade. Ele pode conquistar uma bolsa integral ou parcial, certo? O que depende a nota? Não, vai depender o convênio que a instituição particular tem com o governo. Então, se ela tem um convênio para oferecer uma bolsa integral, vai ser bolsa integral. Se ela tem um convênio para ser parcial, aí vai. Sim. Beleza, galera? Então, no SISU, você usa a sua nota para ingresso na universidade pública. Na universidade particular, é o ProUni. Na verdade, o ProUni é tanto particular quanto pública também, tá? Sim. Tanto particular quanto público. O ProUni, programa de universidade para todos. Isso eu lembro. Pegou. Isso eu lembro. SISU é sistema, alguma coisa assim, mas eu vou lembrar. Então, o ProUni, o candidato, ele pode usar a nota dele,
tanto para ingresso na universidade pública quanto para particular. E aí ele vai escolher, vai à universidade, próximo de casa, sim. tudo mais. Só que eu tenho uma dica sobre o Enem, na verdade é uma opinião própria, né? Eu tô falando demais aqui, Essa tô não. meio de... Eu tô falando muito aqui ou não? O programa é do senhor, professor. Eu deixei você falar nem um minuto, rapaz. Você não bebeu assim. Nem água aqui, eu já sequei aqui. Gente, por favor, pedir a produção aí. Claro. Repete aqui a água do professor, que aqui já foi, né? Se bem que eu mandei a produção botar outra coisa, mas botaram água, tá bom, tá valendo. Produção, por favor. Obrigado, querido. Já deu pra perceber que eu sou professor mesmo, né? O negócio tá esse, né? Tá no sangue. Tá no sangue. Olha, meus alunos que estão nos assistindo agora, assistindo aqui pelo programa Palavra Franca, pelo Instagram, né? Vai assistir pelo YouTube. O que eu sugiro, Jaimilson? O Enem é um concurso nacional. É a maior prova do Brasil. É o maior processo seletivo do Brasil, certo? Você vai concorrer com o Brasil todo. Agora, se você quer uma oportunidade para ingressar na universidade com mais facilidade, meu querido, obrigado. Nós temos processos específicos da universidade. Por exemplo, a UNB, Universidade de Brasília, né? Na UNB tem 3 formas de entrar lá. A primeira é o Enem, que você pode usar para entrar, beleza? A segunda forma é o vestibular tradicional da UNB, que todo ano tem aquele vestibular tradicional. E a terceira é o PAS. O PAS ele é um processo de avaliação seriada que é no ensino médio. Então são 3 provas do PAS. Uma prova é no primeiro ano, a segunda prova no segundo e a terceira no terceiro. É somado as 3 notas no ensino médio todo do candidato e essa nota vai habilitar ele a entrar na UNB. Então, o caminho com menos concorrência é você tentar ir direto na universidade específica do que fazer o Enem. O Enem você vai disputar com o Brasil todo. Na UNB, por exemplo, você vai disputar só com Brasília. Né? Assim, não é raro vir candidatos de outros estados para tentar entrar na UNB. Mas a maior concorrência é em Brasília. Então, pense bem nisso, galera. Vocês que vão fazer o Enem também... Pensem no processo de avaliação seriada e também no vestibular tradicional, que você só vai competir aqui. Direto. Só numa região, ao invés de competir nacionalmente, né? Enquanto você toma água aí, eu vou dar um abraço aqui para o pessoal que está nos assistindo. Né? A professora, a nossa psicanalista, Miriam Fernandes, está mandando aí boa noite. Boa noite. Né? Estão perguntando aqui em qual escola que o senhor está lecionando, professor? Bom, hoje eu trabalho no ensino básico no Colégio Êxito, né, do Céu Azul, um colégio muito renomado, 35 anos de história, na unidade do Céu Azul e na unidade do Pedregal, no ensino básico, que é o ensino médio. E eu leciono para concurso público no meu Instagram e eu tenho um curso, que eu já falei anteriormente, tem um curso específico para redação. Então, se quiser aprender redação comigo para concurso público, é no meu Instagram, nas redes sociais, né? E se você quiser aprender comigo no ensino básico, vá para o Colégio Êxito, que é um colégio muito bom, um colégio tradicional, um dos melhores colégios de Valparaíso de Goiás e do Novo Gama. Muito bem. Beleza? Tá também nos assistindo aí. O professor Roberto escreveu: não basta ler e escrever, é preciso compreender as regras de uma redação para poder bem fazê-la. Perfeito. É isso, professor. O Ricardo está dizendo, isso quando o candidato lê o edital, né? Que tem essa, né? Se não ler, não adianta. Como, né? São as regras do jogo. Como é que você vai jogar se você não entendeu as regras do jogo? Entende? Então, todo edital tem as regras. Tem que ler, tem que estudar o edital. Sabe o que o candidato tem que fazer quando ele vai decide fazer um concurso? Ele tem que estudar os concursos anteriores daquele concurso específico. Se é Polícia Federal, ele tem que estudar todos os concursos da Polícia Federal. Todos não, né? Pelo menos os últimos concursos, para ele entender o que está sendo cobrado, qual o universo, entende? Ele tem uma noção, né? Tem uma noção, né? Tem que ter um caminho. O Derinaldo, olha aí, Derinaldo Oliveira, nosso amigo lá do Ipanema, né, Derinaldo? Obrigado aí pela audiência, está mandando boa noite e agradecendo, parabenizando o programa. Obrigado, Derinaldo. O Soares escreveu, o Ricardo, né? Redação é complicado, né? Redação não é o bicho, Ricardo. Não é. Não Nossa, olha, tá, ó, obrigado, viu, Lindalva? A Lindalva escreveu um textão aqui. Foi mesmo? Manda bronca. Excelente programa,
né, transmitindo conhecimento através de pessoas intelectuais, super inteligentes, o que nos leva a conhecer e ter dessas pessoas uma riqueza de ensinamento. Poxa, que legal. Tirou o chapéu para você, professor! Valeu, Lindalva, eu tiro o chapéu para você, minha amiga. Obrigado, obrigado. Professor, essa aqui também, o professor fala muito. Gente, é treinado para isso, pois né? Rapaz, o professor fala demais. Eu te falei, né, que eu tô falando aqui. Já foi 3 copos d'água, 3 xícaras aqui. Parabéns, professor. Quando tem segurança no que transmite, vira tudo isso. Muito bem. Poxa, que bacana. Cara. Atração para quem tem o desejo de aprender, ou seja, de aprimorar seus conhecimentos. É isso aí. Quem está falando é a Lindalva, que também é professora, minha amiga, lá do meu vizinho Piauí, lá de Piracuruca, minha amiga Lindalva. Olha, de longe, obrigado, Lindalva, valeu. O nosso amigo Ricardo dizendo que o senhor é diferenciado, Derinaldo está dizendo parabéns, ótimo. Minha amiga Lourdes, que é minha vizinha. Lourdes, um abraço, Lourdes. Abraço, Lourdes. Ó, tem um rapaz aqui também, Josué Lopes. Esse professor é o melhor. Obrigado, Josué. Josué tá ligado aí. Irlana, Cláudio, todo mundo aí. Obrigado, né? Gente. Um beijo, Irlana. Um abraço do Cláudio e da Irlana, que estão lá em São Paulo. Josué Josué é o filho da Irlana? É o filho da... Ele foi meu aluno. Ele foi meu aluno lá. Ele então... adora. Josué é uma benção. Um abraço, Josué. Deus abençoe. Professor, é sensacional aprender com o senhor. Opa. E eu não acredito que nosso tempo já foi embora, gente. O que é isso? Oxe, como assim? Posso falar a última coisa aqui para chocar? Essa vai chocar. Fala aí. Não é todo professor de português que sabe fazer redação. Peraí, eu só estou contando agora. Não. Os professores que eu conheço, pelo menos os que eu conheço, né, com exceção, né, não posso cometer esse erro. Nosso mestre, né? Com exceção dos meus colegas que trabalham comigo, um beijo para Jaqueline, um beijo para o Roberto. Com exceção dessas pessoas que sabem, o professor ele precisa fazer uma especialização. Não existe faculdade de redação, pós. A minha especialização é em produção textual. Eu sou pós-graduado em produção textual. Mas a redação tem que comprar cursos. Já expliquei, tem que comprar. Eu comprei. Eu sigo uma professora muito famosa, né, que eu acho que talvez nos assista um dia, não sei, né? Porque é de outro universo ela, né? Que eu falo assim, ela é do Sul e ela transmite no Estratégia Concursos. Hoje ela é referência nacional de redação para concursos, professora Janaína Arruda. Ela é uma gaúcha, né? Lá do Sul, então é uma professora que eu sigo, maravilhosa. Eu comprei o curso dela e eu aprendi redação com ela. Então não é todo professor que sabe fazer uma redação para concurso. Não é. Tem que estudar os detalhes para poder fazer. É isso aí. Gente, esse foi o programa Palavra Franca hoje com o nosso... esse cara, como disse o Ricardo, é diferenciado, né, gente? Professor William da Cruz. Como é que o senhor está lá no Instagram? Prof. William da Cruz. Anota aí, Prof. William da Cruz. Segue, já vai logo aí lá, já logo segue, curte, comenta e compartilha. Professor, eu quero deixar, o programa já foi embora, a produção já avisou aí, mas eu quero deixar esse momento para o senhor dar uma palavra para os nossos telespectadores. Poxa, pessoal, olha só, estou muito feliz, agora chegou a hora dos agradecimentos, né? Eu quero agradecer primeiramente ao Jaimilson por essa oportunidade, me sinto lisonjeado, como eu falei, por estar nessa cadeira, que muitas figuras grandiosas já sentaram, né? Então, você que está estudando, você que rala todo dia para melhorar de vida através do cargo público ou entrar numa universidade, eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo, não é fácil. Nada na vida é fácil, meu querido, mas eu quero dizer uma coisa para você. Com a persistência e com as técnicas corretas, você vai alcançar, você vai chegar lá. Muitos me perguntam assim, poxa, mas se você ensina para concurso público, por que você não é funcionário público? Porque eu sou empreendedor. Eu gosto da minha liberdade, não que o cargo público aprisiona as pessoas, não é isso. Mas a minha missão é levar as pessoas lá, né? Eu quero ser só a ponte. Então, meu querido, você que não sabe escrever uma redação, é possível aprender. Me siga no meu Instagram, lá eu dou dicas diariamente. Entenda que a sua vez vai chegar, que a sua conquista está muito próxima, você só não pode desistir. Você está cavando na caverna lá da mina, chegando no grande diamante. Mas aí, quando chegou a 1 metro de você bater no diamante, você cansou. Olhou para trás e voltou. Se você tivesse dado a última picaretada, você tinha conquistado
seu diamante, né? Certinho. Então é isso aí, obrigado por tudo, fiquem firmes e obrigado, meu querido Jaimilson. Pessoal, eu vou ter que trazê-lo porque uma vez só não dá, né? Então, nosso muito obrigado, professor, pela participação no programa. Obrigado, professor Roberto Arthur, por essa ponte aí, né? Obrigado, Roberto. Shirlane Linhares, que está também nos ajudando. Um abraço. O nosso coordenador. O Gabriel também tá. Ô, Gabriel, nosso coordenador da unidade do Pedregal, do Novo Gama. Agora, Gabriel, nosso colega, amigo. Obrigado, Gabriel, um abraço. Poxa, 11 horas você tá aqui, obrigado. Gente, semana que vem tem mais programa Palavra Franca. Lembrando que se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, pessoal, é porque eu estarei com ele. Tchau e até a próxima.